vantagem da medicina veterinária é justamente que ela abrange um leque muito grande, né, de especializações, áreas de atuação, então permite que às vezes o médico veterinário explore um pouco essas subespecialidades, né, que compõem dentro da medicina veterinária, porque às vezes a gente fica achando que ser médico veterinário é ser apenas clínico geral, né, ou clínico Não, cirúrgico, e daí depois a pessoa às vezes não gosta efetivamente daquilo e acha que não gosta da medicina veterinária todo, mas a verdade é que pode ser que ela não tenha se descoberto dentro da veterinária em efetivo, né? é muito amplo isso daí, nossa, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu digo assim, que se eu pudesse, vamos dizer, se eu tivesse 1.000 oportunidades de escolher, não estou exagerando, hein? 1.000 oportunidades de escolher que profissão que eu queria ser, o que que eu, 1.000 vezes eu escolheria a medicina veterinária, sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma. Que lindo, que lindo. Acho que então é a melhor maneira da gente iniciar o nosso 13º capítulo da Lume, a Grow Talks, hoje com o ilustre professor Walter da Silva Queiroz. Ele foi professor meu da PUC, lá há alguns aninhos atrás, né, professor? Não vamos contabilizar para não ficar feio para nenhum de nós. Mas não faz tanto tempo assim. Mas, bom, eu entrei na faculdade em 2003, então já está fazendo 20 anos que eu entrei na faculdade, faz um tempinho. É, mas não é tanto assim, não. Preciso amenizar, tá tudo bem. Como vocês ouviram, né, do professor Walter agora, alguns minutinhos atrás, ele é um médico veterinário apaixonadíssimo pelo aquilo que ele faz. Se ele tivesse a oportunidade de voltar 1000 vezes atrás, ele escolheria 1000 vezes a medicina veterinária. E nós achamos isso muito lindo, muito inspirador, porque aquilo que a gente estava falando ali no começo, né? A medicina veterinária, assim como a grande maioria das profissões, ela não é uma profissão fechada, ela é uma profissão que permite que você explore várias pequenas nuances, várias especialidades. Então, muitas vezes a gente fica preso ao padrão, né, ao clássico, assim, por exemplo, dentro da veterinária ou dentro da medicina humana mesmo, assim, de que eu tenho que ser clínico geral, eu tenho que ser cirurgião, eu tenho que ser cardiologista, né, assim. E no fundo, dentro das profissões da área de saúde, tem uma abrangência enorme, especialmente dentro da veterinária. Então, eu vou passar a palavra para a Gi, para ela fazer a primeira pergunta para o nosso querido colega e professor Walter, para pegar um pouco dessa experiência toda que ele tem aí ao longo desses alguns pouquinhos anos de atuação dentro da medicina veterinária. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu sempre gosto de começar sabendo por que da veterinária. Quando foi na sua adolescência, na sua infância, que você foi ser veterinário? Olha, a medicina veterinária, a vontade de ser médico veterinário, ela já vem de muito tempo atrás. Eu não posso precisar para você de quando iniciou, mas a minha origem, da minha família, foi rural, né? Meu avô, meu, meu bisavô tinha sítio, né? Meus tios tinham sítio. Eu não cheguei a conviver na minha infância em sítio, porque eles já tinham vindo para a cidade, passei minha infância em Curitiba, né? Mas eles contavam muita coisa do sítio, assim, tudo, e então eu queria trabalhar e eu gostava muito de bicho, tá? Eu tinha uns parentes aqui em Curitiba, tinha um tio que eu sempre lembro dele, o nome dele era José Braga, conhecido como tio Zé Braga, né? E o tio Zé Braga, ele tinha na casa dele, era uma mini chácara, ele tinha tudo que era tipo de bicho ali, né? E o pai da minha mãe também, ele gostava de ir para o interior e tal, e gostava do mato e de bicho. Então, eu sempre quis ser médico veterinário. Mas quando eu quis ser médico veterinário, eu imaginava que eu ia ser médico dos bichos, que era isso que eu ia fazer, né? E vocês vão ver aí que a gente vai conversar um pouquinho, vocês vão ver que nessa minha história toda,
é lógico que a gente nunca foge da medicina da clínica, né? Dos animais, assim, clínica, pequenas cirurgias que a gente às vezes se obriga a fazer, né? Porque eticamente, se você está num lugar que não tem recurso, você é o último recurso e você tem que fazer de acordo. Eu sempre pensei assim, sabe? Porque eu sei que hoje em dia existe uma normativa e tudo, é louvável, né? Que você tenha que ter as condições melhores possíveis para exercer determinada atividade dentro da profissão. Mas quando você está lá no interior, lá no meio do mato, se eu estou lá num lugar que não tem, você é o recurso, é você. Então você tem que fazer o melhor possível com aquilo que você tem. E eu sempre fiz isso na minha vida, tá? Então, pô, não pode deixar, é crime você deixar um animal morrer à míngua, né? Você podendo fazer, não, porque lá diz que se eu não tiver uma condição assim, assim, que, né, que eu não posso, pô, se o animal sentir dor, pá, peraí, eu tenho que preservar a vida do animal, tá? Eu tô lá, eu vou minimizar, fazer o máximo que eu puder, mas se eu for o último recurso, eu vou fazer valer esse recurso, né? Então, é assim que a medicina veterinária, para mim, sempre foi, a minha vontade sempre foi ser médico veterinário. Desde que eu pensei profissionalmente, o que que você vai fazer na vida? Eu pensei, vou ser médico veterinário. Eu vou cuidar dos bichos. Lá no colégio que eu estudei no colégio de freira, interno, quando eu era pequeno. Minha mãe sofreu um acidente, o trem pegou o carro dela aqui na frente do Hospital Cajuru. E ela ficou lá internada, fazendo cirurgias, tal, tal. Eu fui para um colégio interno, Nossa Senhora Aparecida. Tinha uma freirinha bem velhinha lá, professora de português, fez uma redação, era o que que você queria fazer, né, no Natal, né, de dar de presente no Natal. E eu me lembro que eu escrevi isso num caderninho, capinha verde, assim, encapado de plástico. Falei, no Natal, eu gostaria de dar um presente para todos os animais. Foi Oh. minha, foi, foi minha grande redação ali. E aí eu acabei fazendo medicina veterinária e eu acho que eu dei alguns presentinhos para alguns animais. Professor, e essa tua acadêmica, você se formou na Federal, e aí logo você comentou com a gente que você fez projeto de doutorado. Você podia falar um pouquinho da tua parte acadêmica? O que que você fez, em que área? Olha, na realidade é o seguinte, meu doutorado, meu mestrado, etc., eu me formei, eu fui para o campo, né? Eu não, eu não continuei os estudos na sequência, assim, tipo assim, como normalmente acontece, né? Que a pessoa já se define dentro da faculdade, já sai dali, engata o mestrado, dali já faz o doutorado, né? Não foi assim. Eu fiquei 10 anos no campo. Eu me formei, né? Fui trabalhar na saúde pública, prestei concurso. Eu me formei e fui para a praia. Vou dar uma descansadinha. Estava ali na praia, abri o concurso da Carpa, em Mater. Abri o concurso, e eu fiquei um mês lá, quando eu voltei tinha fechado o concurso, perdi o concurso. Olha, olha que coisa. Já pensou? E, putz, daí abri um concurso na saúde pública. Não era a área minha preferencial. Eu não gostava, eu achava que não era para mim. Mas eu tinha que trabalhar, gente. Eu tinha que me virar, né? Prestei concurso na saúde, passei. Daí fizemos um curso de 3 meses ali e fui para Guarapava. Fui para Guarapava, tá? Então, é, lá em Guarapuava, trabalhei na vigilância sanitária, tá? Então, a minha vida acadêmica, daí de lá eu trabalhei em outros lugares. Eu acho que eu não quero fugir muito da tua pergunta, falar os outros lugares que eu trabalhei, a não ser que você queira que eu fale. Mas assim, eu fiquei 10 anos, trabalhei em diversos lugares, né? Até que um amigo meu, chamado Luiz Carlos Leite, que foi professor da PUC também, meu colega na PUC lá, e ele e a mulher dele, a Silvana, né? Até que um dia esse meu amigo
falou assim, olha, eh, nós vamos fazer mestrado e tal e coisa, né? Você não quer fazer também? Tá? Esse meu amigo era assim, ele era meio, a gente brigava muito, sabe? Brigava não, porque ele era muito sistemático, então ele brigava comigo de vez em quando, assim, né? Mas é um cara que na minha vida foi muito importante, porque graças a isso ele falou, eu falei, vou fazer o mestrado, vamos lá prestar concurso. E daí fizemos e passamos, né? E fizemos o mestrado, né? Na- Só que ele foi fazer mestrado com outro professor em outra área. E eu fui fazer mestrado em ciências veterinárias, né? Ali com o professor Bacila, a professora Clotilde, ali na Federal, né? Uhum. E fizemos o mestrado. Eu estava lá trabalhando, na época, eu trabalhava, quando eu fiz o mestrado, trabalhava acho que em Bocaiúva, na saúde. E estava lá, um belo dia na casa do meu amigo Leite, lá, jantando com ele e a mulher dele, liga o diretor do curso, que era o professor Dorei Brandão, curso de medicina veterinária. Olha, eh, a professora de citologia, a Eveline Weber Pollack, ela foi para Cornell fazer uma visita lá e seguraram ela, não deixaram ela voltar para o Brasil, ficou dando aula na universidade lá, em Ai, Cornell. que ruim, foi sequestrada. Pois é, pois é, e não voltou, e era meio de semestre, era meio de semestre. E daí o Leite já, eu não sabia, mas ele já tinha indicado uma colega nossa lá do mestrado para dar aula, e o professor contando, e eu ouvindo, eles puseram no Viva Voz, eu ouvindo. Ela foi lá, e na hora que ela entrou na sala de aula, deu um pânico na moça, e ela não teve coragem. Falou que não era, que ela tinha feito mestrado, mas não é, não, ela queria lidar, não deu. Daí ele perguntou se vocês não têm outra pessoa para indicar, e eu estava ali com eles, e eles falaram, Walter, você não quer dar aula na PUC? Foi assim. E daí eu fui lá fazer entrevista, aquela coisa e tal, né? Mas você vê a influência de uma pessoa na vida da outra, assim, né? Como é que é, né? E daí fui lá falar com o professor Doreida, mas o que que eu tenho que fazer, tudo. Falou, não, olha, de você eu já sei, a gente já tem informações, eles fazem uma triagem, assim, quem que é a pessoa e tal, né? E eu tinha dado aula já em colégio agrícola, eu tinha dado aula à noite em colégio estadual, eu tinha prática com alunos, assim, tal. Falou, o negócio é o seguinte, a aula começa segunda-feira, isso era uma quarta. A aula começa segunda-feira, olha só como é que é. Começa segunda-feira, essa aqui é ementa, né? É uma questão emergencial, né? Parece que ele tinha ido já atrás de uma outra pessoa, uma professora que tinha sido até minha professora, ela estava doente, não podia. Eu sei que eu era o raspa do tacho lá. Ele falou, vai lá e vê, né? Você vai lá, prepara a tua aula, tal. Ele sabia que eu tinha tido patologia com um grande patologista, que é o professor Medina, tá? O professor Medina era um médico era tricatedrático, ele era catedrático lá no Rio de Janeiro, tinha duas cátedras em Curitiba, era patologista, farmacologista, doutor em medicina tropical. Então eu tinha Uau. tido aula com cara bom, né? Eu só não tinha, assim, dado aula na faculdade ainda. E eu sei que fui lá e uma grata surpresa, assim, parece que deu uma química, assim, entre a gente e os alunos, né? E E aí, minha vida acadêmica na universidade começou desse jeito. Foi dessa maneira. Deixa eu contar uma fofoca. Eu, É, eu, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, assim, a minha vida inteira, né? E eu morava em República, eu estudei em União da Vitória, e nós tínhamos um gato na República. E esse gato foi envenenado pelo vizinho.
E eu nunca me atrasava para aula, assim. Naquele dia eu tinha aula com leite e mataram o meu gato naquele dia. E eu Ah, cheguei na aula e eu não conseguia parar de chorar. Assim, eu não conseguia parar de chorar. E o meu colega me perguntou o que estava acontecendo e o leite não gostava que abrisse a boca na aula dele, né? Cara, ele me deu uma mijada. Eu nunca tinha levado nada, um xingão do professor, nada assim. Mas ele tirou dos cachorros e me descascou, assim. Daí eu fiquei mais nervosa ainda, eu chorava mais, Sim, né? mais Que eu fiquei mais desesperada. nervosa. Daí eu consegui me acalmar, ele continuou a aula, assim, e acho que ele me conhecia, assim, sabia que não era de ficar De conversando. No bagunceiro. intervalo, ele veio falar comigo, ele falou, o que aconteceu? Você estava falando na minha aula. Eu contei para ele que tinha matado meu gato, assim. Ele dizia, não, vamos pegar o gato, vamos levar para Curitiba, eu vou fazer necrópsia no gato, vamos descobrir o que matou o gato. Eu falei, não, professor, a gente já enterrou e tal. Mas, eu, tipo, marcou muito, assim, porque eu nunca tinha levado nenhuma mijada da aula, assim, nunca. E foi o professor, daí me marcou, ficou mais amigo depois, assim, porque é, daí. mas você viu o outro lado, né? Você viu É, a hora que ele soube, porque ele tinha esse lado, sabe? Você sabe que o professor Leite faleceu já faz tempo, né? Ele é falecido. É, não sabia. faz alguns anos. Mas ele tinha esse lado, assim como ele tinha esse rigor que era do perfil dele, mas ele, se fosse para ajudar um aluno, assim, numa dificuldade, coisa, ele não media esforço, né? Foi assim, se a Uhum. gente conversar, vários alunos que tiveram passagens com ele, assim, né? Ele fazia questão de ajudar, né? Então tinha esse lado, né? Eu era muito molengão, era tipo tiozão, assim, né? Eu dificilmente. Bom, eu também acho que eu não precisava muito chamar a atenção de aluno, né? Aluno sair da linha comigo, assim, que eu me lembro em 20 anos, não me lembro de ninguém, né? 20 anos de PUC. O professor foi contemporâneo do professor Moreira também? Ali? Sim, Fui, fui foi. sim. Porque eu tive aula com o Moreira também. Eu tive ali, eu ia para Tijucas do Sul lá, ele atendia lá, né, no Proação lá. Eu ia uma vez por semana lá atender com ele. Porque eu quis, porque ele é meu amigo, assim, ele é meu colega de faculdade, o professor Moreira. Foi meu Oh, contemporâneo. É um grande mestre. Moreira é um caso Grande à depois. parte. ele muito querido mesmo, verdade, verdade. Eu tive aula com o Leite e com a esposa dele também. Ela me dava aula de, acho que Patologia, clínica, patologia. né? E ele de parasitologia. Sim. É verdade. Depois eu ainda conheci a filha deles, uma Leite também, que também é veterinária, mas eu não sei, eles tinham uma filha só ou tem mais? Tem duas. Tem a Duas? Selene e a Marcele. Aham. Duas Eu filhas. conheço ele só da época da Mania de Gato, ainda quando eu trabalhei lá, que ela fez estágio A lá. Selene é veterinária hoje, formada, e a Marcela é bióloga, de Ah, que biologia. legal. Todo mundo da área ali, mas o de Sim. bichinho, É, que e legal. influência dos pais, né? Com certeza, né? Elas viam, gostavam do negócio, né? É bom, né? Deve ser bem legal quando os filhos têm a profissão dos pais, assim, porque parece algo fica mais natural, um caminho Que deu parece mais certo. assim, mais, sei lá, mais interessante de você trilhar, assim, né? Não sei como é que é. E na minha casa nós somos em 4 filhos, mas cada um seguiu uma área diferente. Mas, O mais velho que fez direito igual o meu pai, que era advogado também, mas no restante eu veterinária, minha irmã é médica e meu irmão é produtor musical. Então, coisas totalmente diferentes, assim. é. Mas eu estava falando com vocês no início ali, né? Que vocês perguntaram de algumas coisas que eu fiz na vida, né? Como veterinário. Eu acho que é legal pontuar pelo menos algumas coisas que eu trabalhei, né? Assim, dentro da carreira de médico veterinário, o que eu já exerci, né? Ah, Então, professor, exerci professor na universidade, professor em colégio agrícola, né? Na formação de técnicos agropecuários, e a gente como veterinário, nós como veterinários, podemos atuar como professores no nível médio, no nível, no primeiro e segundo graus, tá? Então, eu dei aula, a gente pode dar aula de ciências, pode dar aula de biologia, pode dar aula de química, né? Até um certo nível. Eu dei aula dessas matérias no ginásio, que seria
o primeiro grau e no segundo grau completo, tá? Então, é uma outra área que o médico veterinário pode atuar, né? Porque na nossa formação a gente tem bioquímica, então para ter bioquímica, você tem que entender de química. Como é que você vai entender bioquímica se você não souber química, né? Tanto faz a química orgânica quanto a inorgânica, né? A parte de biologia também, ó, essa parte tanto que hoje a matéria que eu dava, chamava-se citologia, histologia e embriologia, hoje chama-se biologia celular, né? Uhum. Então, é uma biologia mais avançada, né? Então, é uma outra, eu militei nessa área aí também, né? Então, trabalhei na extensão rural, dando assistência para o produtor rural, para melhor criar os seus animais, tal, né? Ah, então, é uma outra área que eu trabalhei também. Trabalhei na vigilância sanitária de alimentos, higiene de alimentos, fiscalização sanitária, né? Então, fazia fiscalização da higiene dos estabelecimentos, né? De qualquer estabelecimento que trabalhe com alimentos. Então, veja quanta coisinha que já deu só por aí, né? Trabalhei com análise de resíduo de pesticidas em alimentos, né? Então, a gente vê se aquele alimento que você vai consumir, o que que tem lá dentro, que veneno que tem lá, né? Que quantidade que tem. E a gente achava. Uma vez eu analisei uma maçã lá nos nossos equipamentos, ali no LACEN, ali no centro de Curitiba, tinha 5 tipos de pesticida. 3 eram proibidos para aquela cultura. Meu Deus. Numa, Professor, numa análise que eu fiz de uma maçã, e uma né? pergunta: esses É, pesticidas que eventualmente o senhor encontrou aí nessa maçã em tá, particular, tá, é. são laváveis? Se a pessoa lavar a maçã, funciona ou não? Tá, eu vou dar aqui uma informação que eu acho que é importante, né? É, nesses frutas que a gente consome, verduras, a maioria dos pesticidas que tem ali, que eu detectei que tem, eles não são sistêmicos, né? Eles ficam na casca. Então, se você lavar bem com detergente, eu sempre em casa eu tenho por costume isso aí. Eu gosto de comer com casca uma fruta. Não gosto de descascar uma maçã. Mas eu vou lá e lavo bem com detergente, bem para retirar, porque ela retira. Você lavando com detergente, enxaguando bem, você tira mais 98% do que tem ali, sabe? Então, isso se tornou um hábito para a minha vida, porque a gente fez teste lá, de pegar, analisar fruta, pesticida, e depois pegar daquele mesmo lote, lavar a fruta e analisar, extrair ali e tal, e sumir, você não achar nada, né? Hum. Então, isso aí é muito legal. Tem certas coisas que você faz no laboratório que você leva para a tua vida, né? É. Uma vez eu trabalhava com padrão de pesticida, e padrão é um negócio muito forte. Eu chegava em casa cheirando veneno, tá? Assim, minha mulher dizia, nossa, que cheiro de veneno. Tá? Trabalhava em capela, tudo direitinho, com a roupa apropriada, máscara, tal. Mas então eu trabalhava com vários tipos de veneno. E uma vez eu peguei, sabe o que? Eu vou fazer uma mistura desses venenos bem concentrado, bem forte. Eu vou testar um negócio que eu ouvi falar. E filtrei no carvão ativado, aquele pozinho do carvão ativado. Peguei Uhum. aqueles venenos. Primeiro eu corri nos cromatrópicos. Para eu conseguir identificar os venenos, eu tive que diluir um monte. Porque quando ele é muito concentrado, dá um pico muito grande lá, você nem consegue identificar. Então estava muito forte aquilo lá. Depois que eu passei no carvão ativado, que eu colhi o filtrado, né? Não peguei nenhum daqueles venenos. Olha só. Segurou. Então, o carvão ativado ele faz a adsorção do veneno, ele segura o veneno ali. Então, isso eu levei para minha vida e salvei algum bichinho aí intoxicado e tal, Com dando carvão carvão. ativado, né? Porque o Uhum. bicho ingerido e tal. Então, você dá o carvão, ele não deixa aquilo ser absorvido no intestino até você poder fazer uma lavagem, poder fazer alguma outra coisa, né? Então, você vê que bacana, né? Muita gente me dizia, pô, Walter, mas você está lidando
Lá a gente analisava pesticidas assim em vegetais, e depois teve um programa lá que a gente analisava antibiótico no leite. Dentro do nosso laboratório, o pessoal começou a pegava amostra de leite, o pessoal da vigilância pegava e levava, e a gente pesquisava a questão de antibióticos, né? Então também era um negócio interessante. Então você vê, eu como sendo veterinário, eu fui trabalhar nisso daí, tá? Do meu lado lá tinha químicos que trabalhavam comigo, tá? Tinha dois químicos e eu era o veterinário que trabalhava ali. Por que que eu trabalhava ali? Porque a gente, dentro da nossa formação, a gente tem matérias, tem disciplinas que nos habilitam a trabalhar com isso daí. É evidente que eu não vou ter um conhecimento químico como meus colegas tinham, né? Mas Sim. é uma troca. A gente, quando você trabalha numa equipe, eu trabalhei muito em equipe multidisciplinar, assim, né? Na É. saúde, por exemplo, lá era, quando eu fazia vigilância, tinha enfermeiro, tinha farmacêutico, bioquímico, tinha médico, tá? Tinha psicólogo que trabalhava junto com a gente, assistente social, era a equipe que trabalhava, né? Então, aquilo dá uma somatória de forças muito grande, é muito bacana, sabe? E tem os técnicos que trabalham com a gente aí, técnico de nível médio, que na parte específica de preparo das coisas assim, eles têm uma habilidade maior do que a da gente. Eles fazem só aquilo, Uhum. né? Então, vamos lá, o que mais que eu trabalhei? Trabalhei lá com produção de soro antiofídico e antiaracnídico, né? O antiloxossérico e o antibotrópico, para ser mais específico. Trabalhei É, lá com secretário, trabalhei com cavalo, a Loxosceles é a aranha marrom, para quem não aranha conhece. marrom. Aranha marrom, que é o que em Curitiba, dentro do Brasil, o lugar que tem maior ocorrência de casos de aranha-marrom até hoje, de acidentes aí, loxoscélicos, é aqui em Curitiba. Uhum. Curitiba, né? Então, eu sempre dizia que eu trabalho com serpente e trabalho com aranha-marrom também, trabalhei lá, né? Só que eu não era responsável pelo aracnidário, lá era um colega meu, biólogo, que era responsável. Mas eu era responsável pelo serpentário e pelos equinos, onde a gente produzia o plasma para produzir o soro, né? Então eu dizia, eu tinha mais medo de ser picado por uma aranha marrom do que por um determinado tipo de serpente peçonhenta, né? Uhum. Porque a lesão da aranha marrom, Pior. ela é terrível, né? A serpente também, lógico que é, né? Mas se você tomar soro em tempo hábil e tudo, né, e não fizer cagada, né, se você não fizer garrote, por exemplo, a serpente picar você, e você não cair na besteira de amarrar o braço lá, fazer o garrote, né? Pode ser uma jararaca, você vai perder o braço. É. Então, se for em tempo hábil, tudo aí, você se salva e talvez com o mínimo de sequelas aí, né? Então, eu E o, trabalhei com isso. É, qual seria o tempo, o menor tempo hábil, no caso de uma picada de uma cobra venenosa, assim? tá. Eu digo assim, foi picado por uma serpente. Hoje em dia tem celular, todo mundo tem essas coisas tudo, né? Procura, porque às vezes o cara quer matar a cobra e tal, não consegue, né? O ideal é, é tirar uma foto para identificar. Até hoje, eu estou aposentado já faz alguns anos, né? O pessoal do Corpo de Bombeiro manda foto quando eles capturam serpente, da polícia, o pessoal que faz atendimento assim das universidades para identificar. Porque com a foto Uhum. a gente identifica, né? E, então, eu diria assim que tempo hábil são algumas horas, né? Não, não é questão de. O cara tem que ter muito azar para a serpente pegar uma artéria, alguma coisa, né? Seria muito azar do cara que É. vá direto para o cérebro e morrer, né? Mas ele tem nas nossas serpentes, veja bem, porque tem serpente no mundo inteiro aí, depende do lugar, tem tipos de serpente diferentes. Na Amazônia, nós temos surucucu, pico de jaca lá, né? Que, nossa, serpente que injeta muito veneno. Aqui no sul nós temos jararacuçu,
injeta muito veneno, né? Então a quantidade de veneno é muito grande. Então, evidentemente, vai depender do tamanho da pessoa. Quanto maior a pessoa, mais ela vai diluir o veneno no corpo dela, mais tempo ela vai aguentar. Se for uma pessoa pequenininha, né, e receber a mesma quantidade de veneno, vai ter Pior. menos tempo e coisa. Mas eu diria para você o seguinte, né? Não precisa sair se matando assim para, né, que às vezes o cara para buscar socorro, né, pega entra o carro, bate o carro, morre no acidente automobilístico, né? O certo é você ligar para um pronto-socorro, para um hospital, né? Ou liga para a polícia, né? Eu digo assim, se você não consegue, liga para a polícia, porque a polícia sempre tem os números do corpo do bombeiro, o número da polícia, que é três Hum. numerinhos ali, a pessoa 190, Decora. né? A pessoa liga e diz, olha, tem um acidente assim, assim, assado, e estou precisando levar, que daí eles mobilizam, tem SAMU, tem tudo aí, já avisa o hospital que está levando, para ver se tem o soro necessário para a pessoa tomar, né? Mas eu vi umas estatísticas uma vez que a pessoa, por exemplo, picada por uma jararaca, que ela é atendida dentro, digamos aí, de umas 6 horas aí, né? Ah, tá bom. E não fez garrote, não fez nada, e tomou soro direitinho, ela tem chance de ter uma recuperação completa, né? Hum. Né? O problema sério, assim, é quando, por exemplo, se a cobra picar a ponta de dedo, veja bem o tamanho, pega o teu minguinho aí, né? Se tiver umas horas de pegar ali, aí o veneno ele vai estar numa concentração grande numa área pequena, né? Hum. Então, normalmente, quando acontece assim, picada em mão, ponta de dedo e tudo, acontece às vezes da pessoa sofrer alguma amputação em função disso, sabe? Mesmo que não faz garrote, porque o veneno ele é injetado uma quantidade grande numa região pequena, né? Uhum. E tem serpente aí que o problema é parada respiratória. Se a pessoa for picada por uma cascavel ou por uma coral verdadeira, ela pode sofrer uma parada dos músculos respiratórios, né? Então ela tem que, pelo menos, ela está num hospital aí que ela possa ser entubada e tal, numa ventilação artificial para dar tempo dela tomar o soro e tudo mais, né? São Hum. serpentes e essas serpentes, a coral, principalmente, se for coral, a gente falou em horas e tudo, né? Mas se for coral, às vezes é meia hora e o cara já está enrolado, sabe? Né? A grande vantagem nossa é que as corais não são agressivas, elas não costumam picar as pessoas. Para ela picar alguém, alguém tem que pisar nela, alguma coisa assim. Elas são animais tímidos, elas fogem, né? Então, no caso assim de uma coral, mas assim como pode levar meia hora, pode levar 24 horas para o veneno fazer efeito, é muito variável, né? Uhum. Mas esse tipo de serpente, ele, ele é um caso muito específico, assim, a coral verdadeira. Ele tem muito tipo de coral que é falsa e se picar não vai causar dano para a pessoa. Professor, É, me fez uma pergunta hoje de manhã que eu não é. soube a ela e é bem leigo da minha parte, assim. Mas nessa questão dos cavalos ali que fazem, que usam para Para a fazer o soro, produção do. ela me perguntou exatamente assim: os cavalos sofrem nesse processo? Eu não sabia dizer para ele, eu acho que não, né? Mas se você só puder. Olha, eu diria para você o seguinte: Eu também acho que não, mas assim, ela me guarda- perguntou. guarda- Ah, guardadas, guardadas as devidas proporções, né? Porque o cavalo, ele para produção de soro, ele é inoculado com um veneno, pool de veneno que a gente fala, né? Um pouquinho de um tipo, por exemplo, o soro antibotrópico. São vários tipos de jararaca que você utiliza para produzir o soro antibotrópico, né? Tem vários tipos tem jararaca comum, tem jararaca, vou dizer nomes comuns, assim, não vou entrar em nome científico, mas tem, vamos lá, jararacuçu, tem a jararaca comum, tem jararaca pintada, que é outro tipo de jararaca, tem a caiçaca, que é outro, são vários tipos, tá? Então, para o soro ser efetivo, ele faz uma mistura daquilo ali. Só que aquilo ali, aquele veneno, ele é purificado, tá? Ele é filtrado e esse veneno, ele é diluído e ele é testado para ver a,
a potência do veneno, que a gente fala assim, né? Antigamente, até muito pouco tempo atrás, esse veneno era testado, e ainda é testado em alguns lugares, em camundongo, tá? Né? Como é que se testa? Você aplica o soro no camundongo, você Uhum. aplica o soro, e daí você aplica uma certa quantidade de veneno, tá? Então, tipo assim, se o soro tiver efetivo ali para aquela quantidade, não vai acontecer nada. O ratinho vai sofrer a picada ali e não vai neutralizar. O soro serve para neutralizar. Então, por ali você faz o teste da efetividade, da potência do soro, né? E você vê também a questão da potência do veneno. E daí esse veneno, ele vai ser aplicado, esse veneno diluído, bastante, mas bastante diluído, ele é aplicado subcutaneamente no cavalo. E isso aí é gradativo. Esse cavalo ele sofre um intervalo de dias, meses, ele vai sofrendo outras aplicações. A gente chama de pré-imunização, né? Esse animal ele fica imunizado. Ele fica imunizado a tal ponto que se ele for picado por uma serpente, ele não vai morrer. Ele vai neutralizar o veneno. E essa imunidade é conferida pelos anticorpos que são produzidos e estão no sangue do cavalo. Tá? Então, quando era responsável pelos equinos lá, eu fazia essa parte. Eu aplicava o veneno nos cavalos, né? E depois, depois esse soro do cavalo, ele é tirado um pouquinho desse soro e é feito aquele teste que eu te falei, para ver se neutraliza o veneno da cobra, né? Eu falei que antigamente era no camundongo, hoje em dia tem, graças a um rapaz ali no próprio CPPI, onde eu trabalhei, né? Fizeram uma tese lá de doutorado dele, tudo que ele é feito por ELISA hoje, esse teste. Então, a questão do camundongo reduziu drasticamente a utilização do camundongo para fazer isso, e é um teste que dá equivalência, ele dá o resultado certo, né? Eu diria para você o seguinte, eu trabalhei no interior há muito tempo, vi cavalo ser utilizado para tudo que é tipo de coisa, puxar arado, montaria, laço, rodeio, etc., e tudo que é coisa. Eu diria que do jeito que é feito para o cavalo lá no CPPI, eu não diria que ele. Eu diria que tem muitas coisas que o cavalo faz que sofre muito mais do que o que é feito ali no laboratório. Porque É. isso aí é feito um ciclo de imunização do cavalo, é colhido o sangue, e ele fica lá uns 3 meses, descansando lá, comendo, e a alimentação dele tem que ser muito boa. Esse animal recebe ração, esse animal recebe feno de alfafa, esse animal tem uma pastagem excelente, não é montado, não é animal de montaria, ele não é executado, ele é desverminado, sabe? Ele é um animal que ele tem um cuidado todo especial, porque ele tem que estar com uma super saúde para produzir esse soro, né? E, e outra coisa também, por exemplo, se o animal, vamos dizer que o animal desse tem algum problema, né? Que pegue lá uma infecção, alguma coisa, você tem que usar antibiótico nele. Esse cavalo automaticamente ele sai daquela produção de soro naquele momento, porque pense, o plasma dele vai usar para fazer o soro. E se vamos dizer que aquele plasma tem um antibiótico que vai aplicar numa pessoa depois, Uhum. entendeu? Então, Perdeu então o propósito. é feito uma série de testes ali, sabe? Testes eh, físico-químicos, testes biológicos, teste de pirogênio, que a gente fala, né? Que é um teste que você faz para ver se não vai dar febre, etc e tal, na pessoa, né? Para você ter uma ideia, na região metropolitana de Curitiba, eu acredito que de produto injetável, né? Porque esse soro é para uso humano, que é produzido ali. Estou falando do produto injetável para uso humano. Eu acho que o CPPI é o único liberado para produto injetável assim, de uso humano. O resto, na região toda de metropolitana, é só para comprimido, para essas coisas assim. Então,
a Anvisa é rigorosíssima aí na fiscalização dessas coisas, né? Senão eles não liberam, não deixam você Trabalhar com aquilo, né? trabalhar e distribuir aquele produto, né? Tá, mas Uhum. trocando muito assim, eu não posso dizer para você que, em termos de sofrimento, não posso dizer que o cavalo sofra para fazer isso, sabe? De... Não posso. É evidente que na hora que você vai aplicar uma coisa é doloroso. Se você tomar uma injeção de benzetacil, você sofre? Pois Sim, é. Tá. Né? Então eu atribuo assim, que se você deve ser uma dor parecida com isso, talvez menor até na hora que faz, né? Às vezes, como é um veneno, ele tem toxinas ali, às vezes pode começar a dar uma reação na pele do bicho, etc e tal, uma pequena necrose localizada. Aí você trata, você faz um tratamento daquilo ali, né? Entende? Mas, infelizmente, não existe uma outra forma de você fazer soro. Até o momento não existe. A única forma que existe disponível para ser feito é isso aí, né? E, inclusive, tem um laboratório, acho que em Maringá, que produz soro para uso animal, né? Porque o CPPI produz estritamente para uso humano, né? Assim Uhum. como o Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, né? Mas é legal que, isso que eu digo, que os veterinários estão presentes nessa produção e tudo, porque ninguém melhor do que o veterinário para cuidar dos bichos ali, né? Para ter esse cuidado devido com ele, né? Uhum. Porque você não é um gigolô de animal, né? Você está ali, você ama os animais e tudo, então você quer que ele esteja. Se você for lá hoje visitar o CPPI, qualquer uma de vocês, fala no meu nome lá, vamos levar vocês lá para ver, não tem o que esconder. Vão ver a Uhum. condição que estão os animais lá, né? Que são animais dóceis, que você chega próximo do animal, não, né? O animal que ele está desconfortável, que ele está sendo judiado, né? Ele tem um comportamento diferente, ele É. foge das pessoas, ou então ele ataca as pessoas, né? Então você não Uhum. vai ver isso aí lá, você vai ver a pelagem sedosa dos bichos, você não vai ver bicho com pelo arrepiado lá, então Bri- hoje em dia o pessoal é muito sistemático com esse negócio assim, sabe? Eu fico preocupado com certos tipos de coisa. Eu acho que melhorou muita coisa. Eu acho que antigamente, realmente, e ainda existe, o uso indevido dos animais, exploração dos animais, né? Mas você tem que confiar, assim, que você tendo um profissional ali, que é um profissional da área, que é um médico veterinário, né? Ele está ali, ele é fiscalizado, tudo. O próprio Conselho de Medicina Veterinária tem um monte de fiscalizações ali em cima, né? Uhum. Então, não precisa ter essa preocupação. Penso que se a gente for comparar, talvez é como quando a gente toma uma vacina, Sim, basicamente, né? Vamos dizer assim, essas de vírus atenuado, algo desse tipo, assim, você está estimulando o sistema imune a criar uma defesa contra aquilo dali, tipo, e não há um sofrimento por si só, né? Então, acho que mais ou menos você imaginava que era nesse sentido, sim, assim, era, né? tinha informações técnicas para poder responder, sabe? Uhum. Eu acho que não, né? Porque imagina que o animal É, seja muito cuidado, porque ele tem que ter a saúde muito boa, né? Exato. é, A parte técnica eu é. desconhecia, eu não. Não, e é tudo uma questão de dosagem, né? É tudo uma questão de dosagem. Por exemplo, você usa uma pequena quantidade dosada, que você sabe o que que você está fazendo ali, quantos miligramas cada dose está fazendo, no animal que pesa 500, 600 quilos, né? 700 quilos, né? Então, é um animal que ele tem uma capacidade de resposta imunológica e tal muito maior que a da gente, né? Então, se você for estudar, a gente estudava as coisas, né? Que os índios, por exemplo, pajé, essas coisas assim, o cara pegava a cobra e ele mesmo se inoculava um pouquinho de veneno lá para chegar na frente da indiarada tudo lá e fazer a cobra picar ele lá e não acontecia nada, porque ele estava imunizado. Os índios faziam isso aí, neles mesmos, né? Então, É. para você ver como é que é, né? Eu acho que de vez em quando algum pajé desse eventualmente devia morrer, né? Mas que eles faziam as coisas aí, faziam, Escolhi a né? cobra errada. Ou aplicava uma É, é.
né? Sem querer, ao invés de ela vir e É, só dar uma mordidinha, ela grudava ali no cara. com esses animais peçonhentos, tudo, né, não se deve brincar, né? Tem muita gente que cria em casa, tudo, mas não deve fazer isso, né? Porque é o tipo da coisa, a gente fala sempre a curva normal, aquela média. Tem em tudo que é lugar, a gente mesmo, né? Tem gente que você toma o remédio, ele é efetivo para você, etc e tal. Mas tem aquelas pessoas, uma pequena parte que está fora da curva, que aquilo pode ter um efeito adverso, né? Então, os animais também é assim, né? Por isso que a gente está lá, né? Quando você está lá, é, lá tem plantão, né? Tem plantão noturno, tem plantão final de semana, é revezado o pessoal, para ficar sempre atento, qualquer coisinha é mobilizado, se o veterinário não está ali na hora, ele é chamado, ele vai na hora lá para atender, né? Ele está ali para isso, né? Legal. Muito bom. Professor, e tudo que a gente conversou, você fez saúde pública, fez vigilância, deu aula em três esferas ali, né? Foi faculdade, colégio agrícola, Colégio. colégio, produção de soro, produção de vacina ali, né? O que mais te... Teve Assim, clínica médica também. clínica médica, Aham. cirúrgica de pequenos, de grandes, né? De pato, que o senhor contou para Isso, nós, né? galinha. Galinha, né? O que, assim, algum momento da sua vida que você tenha, que aconteceu, que você pensou, nossa, é isso que eu gosto de fazer. Tipo, o que mais, o momento assim que você consiga lembrar assim de cabeça, que vier primeiro na sua cabeça, puxa, era isso que eu ia fazer, eu sou realizado. Tem algum momento assim? De todas as coisas que eu fiz na vida como médico veterinário, o que eu gostei mais foi ter sido professor da PUC. É. Quer dizer que a PUC era o meu jardim florido. Ah, Porque assim, você está ali, você está vendo, e eu dava aula no primeiro ano, né? Dei aula em outros anos também, em outros cursos também, de biotecnologia, de biologia, né? Mas é ali dentro da PUC mesmo. Mas você vê, o aluno chega com aqueles sonhos dele e tudo, e você já tem uma certa vivência na área, né? Então, eu como professor, eu queria ser para o aluno aquilo que eu gostaria de ter tido um professor daquele jeito para mim. Então, eu me esforçava para fazer isso. Eu sempre dizia, eu sou um professor feijão com arroz. Eu não sou aqueles. Hoje a PUC ela tem, em termos assim, ela tem mais especialistas. O pessoal se especializa mais, né? Faz um doutorado mais direcionado para a área, tem pós-doutorado, tem especializações. Então, eu diria que eu queria, como o aluno estava entrando, é, justamente para ele não desanimar, porque quando eu comecei a fazer o curso de veterinária, o meu curso eram 4 anos. Até o começo do terceiro ano eu estava em crise, porque lá na Federal era um pouco diferente da PUC. Ali na PUC, já no começo, você pode participar de um pró-ação, graças ao professor Moreira, que tinha lá, você podia ir lá podia participar no hospital ali, já desde o comecinho, né? Nem que fosse só como observador. E a Federal já não deixava. Então, pense bem, era bioquímica, era aquelas matérias terríveis, assim, para você estudar, era biofísica, era farmacologia, mas eram coisas assim que você via muito, eram muito na teóricas. muito Sim. teórico, sabe? Né? E quando você via o bicho, era meio sacrificoso, assim, porque você ia ver o efeito de um fármaco num animalzinho lá, coitadinho, era terrível, tá? É. Cirurgia, nossas cirurgias lá no começo era com éter, era circuito aberto, a gente saía tudo atordoado lá de dentro, era complicado. Mas era aquela época, não é? Não vou dizer que era errado. Não tinha outro jeito. O jeito daquele tempo era a evolução das coisas, Era o né? recurso que tinha É, naquele período. Então, né? Eu trabalhava em Bocaiúva na saúde, eu levava os alunos para vacinar cachorro, campanha de vacinação de cachorro,
campanha de levantamento lá para ver condições higiênico-sanitárias lá para fazer banheiro, aquelas casinhas lá para o pessoal do bolsão de pobreza que a gente falava, né? Então você via a alegria do aluno, o aluno do primeiro ano que eu dava aula, então ele já entrava em contato na prática ali com os bichos, né? Ele no primeiro ano chegava lá, o pessoal mais simples já chamava ele doutor, doutora e tal, né? Tava lá ele aplicando injeção, vacina no cachorrinho, né? Então, a PUC para mim, eh, tudo que eu gostei que eu fiz na vida, eu gostei, eu faria de novo. Eu trabalharia novamente. Esqueci de dizer que, em paralelo desse tempo, eu tive consultório veterinário dentro de uma loja veterinária de um amigo meu, ali em Colombo, do Gilberto, da Agrolombo, que já foi, inclusive, vereador na cidade lá. Então, eu tinha consultório lá dentro e eu atendia. Em 1 ano e meio que eu trabalhei ali, em 1 ano e meio, eu tinha uma caixinha de sapato, assim, que eu tinha minhas fichinhas, né? Eu tinha 400 clientes de pequenos animais e 42 propriedades que eu atendia de grandes animais, animais de fazenda, que eu pegava meu Uau. fusquinha e ia atender. Então, em 1 ano e meio que eu trabalhei ali, um consultóriozinho, que naquele tempo podia, assim, dentro da loja e tudo, né? Quando eu não estava no consultório, eu saía ali, ia para trás do balcão lá e conversava com os produtores, e o que eu podia orientar, eu orientava. Não tem esse negócio. Ah, porque eu sou veterinário, eu vou ter que cobrar tudo que eu... Não, fazia assim, eu orientava os caras. Eles vinham com dúvidas, as dúvidas mais absurdas que você possa pensar, assim, né? A gente ia lá, orientava e tal. Quando chegava um caso que, putz, esse caso aí tem que, depende de consultar, porque, bicho, daí você ia lá e consultava. E quando estava além da minha capacidade, eu encaminhava para clínicas veterinárias de maior porte, para hospitais veterinários. Cansei de mandar no Dr. Marcelos ali para encaminhar a pessoa para fazer raio-x, que eu não tinha, né? Uhum. Mandava para lá. Daí ele fazia o raio-x, entregava para a pessoa, não dava o laudo e ligava para mim, Walter, o que que você acha que é e tal? Eu dizia, ele falava, ó, você está certo, não, não é isso, tal. Olha, a coleguismo, a amizade dos médicos veterinários, que bacana. Ética. Eu, quando Isso. mandava para ele uma coisa que eu encaminhava, que eu via que estava além da minha capacidade, eu não cobrava consulta, mandava para ele. Um dia eu comentei com ele assim, eu falei, não, Marcelo, quando eu mando para você, eu nem cobro a consulta, eu não vou fazer a pessoa pagar 2 vezes uma consulta, sendo que você que tem a capacidade vai precisar internar o animal. Tá? Ele falou, não, vamos fazer diferente então, você cobra a consulta, eu não cobro a consulta aqui, eu cobro só o tratamento. Olha que Uau. bacana, né? Então isso chama-se ética, né? Ética profissional, né? Então, isso é muito bacana, né? Então, respondendo para você de novo, que de todas as coisas que eu fiz, eu gostei muito de dar aula no colégio, à noite, que eu dei colégio agrícola, gostei de dar aula também, né? Mas a PUC, ela descortinou uma outra possibilidade, assim, é um outro universo, né? E em 20 anos que eu dei aula na PUC, eu nunca tive problema com aluno na PUC, em 20 anos. Não sei se vocês lembram, assim, mas até os mais pinta-braba e tudo, a gente brincava e dava um jeito, e os caras se comportavam com a gente, não, né? E que essas turmas, assim, às vezes eles são meio hiperativos, assim, são meio líder até, né? E É, ele vendo que você não quer confrontar tudo, eles ajudam você, né? A liderar o Amanda pessoal. fala. Pois é, né? Mas eu volto a dizer, a medicina veterinária, estava esquecendo uma coisa aqui de falar do. Eu tive um canil chamado a Toca do Cão. Esse canil, a gente fazia hospedagem de cães, né? Eh, fazia adestramento de cães. Não era eu adestrador, eu tive 3 adestradores ali dentro, muito bons, bons mesmo, né? E eu criava alguns cachorrinhos também, criava algumas raças de cães, né? Mas criação eu tive muito pouco, né? O que eu fazia mais era hospedagem e adestramento, né? Assim, de curto prazo, sabe? Não é de levar o cachorro e largar lá e deixar. Né? O cara Uhum. vai lá, final de semana, vai para a praia e não tem como levar, é um cachorro de um porte grande e tal. Ficava ali comigo,
né? A gente exigia a carteira de vacinação, essas coisas, um mínimo básico necessário para tentar minimizar né, que o perigo dessas coisas assim é uma transmissão de alguma coisa, etc. e tal, né? É, também foi uma coisa bacana, sabe, que eu passei por isso aí também, foi legal. Adestramento, hoje eu tenho na minha cabeça que o legal é o adestrador ir na tua casa, sabe? Você contratar o cara, ele ir lá e fazer os comandos tudo junto com o dono é muito mais produtivo, é muito mais interessante, né? E canil, assim, para você fazer adestramento, eu acho que se é para um caso de... olha, eu não recomendo. Porque cão que é para confrontar com pessoas, é cão da polícia, que ele já tem o canil, tem o veterinário, que é o adestrador deles lá e tudo, né? Do exército e tudo. Então, ele já tem essa, essa questão, sabe? Do veterinário que faz essa parte, né? Então, para adestrar um cachorro, eu diria assim, né? Vão, é, vejam a pessoa que adestra e tal, e vai no domicílio fazer o adestramento, né? Isso é uma área que os veterinários podiam se apropriar mais dela, porque não é uma área exclusiva do veterinário, mas acho que o veterinário seria o candidato natural para trabalhar com isso. Eu conheci só um veterinário que trabalhava com adestramento, chamado Cristóvão. Era veterinário e trabalhava com isso. E teve um aluno meu que trabalhava com adestramento. Quando ele entrou na faculdade, ele já trabalhava com essa questão do adestramento, né? E depois que ele se formou, ele não continuou nessa área, mas trabalhava, né? E eu me lembro que quando eu tinha, antes de eu ter meu canil, que eu fui para São Paulo, lá em Campinas, e tinha adestrador que adestrava na praça. Então ele ia lá, as pessoas levavam os seus cães, e ele e dava, é como se fosse uma turma, assim, e ele dava os seus comandos na praça, né? Então acho que é uma coisa bacana, né? Então, estão falando com um único médico veterinário. Eu me formei em dezembro de 80, né? E me aposentei, digamos assim, em 2016, né? Foi quando eu deixei a PUC. Foi muito doloroso para mim, eu não quis desistir, mas, sabe, eu estava naquela assim, pô, eu saio, não saio, porque eu acho que hoje em dia já tem pessoas mais capacitadas ali dentro, assim, em especialidades que eu acho que a PUC precisa hoje. Quando eu entrei na PUC era outro momento, né? Então a gente tem que ter uma consciência, assim, né? Eu sou um cara eclético, eu tenho vivência em várias áreas, então, talvez para o primeiro ano lá era interessante na época, mas hoje acho que já não é mais. Hoje o tipo de ensino mudou, a forma de ensinar já é diferente, né? Então, pensando criticamente assim, eu acho que hoje, quando eu deixei, há pouco eu pensei, é, fiz minha parte, eu não tenho mais lugar nesse local, né? Então, fiquei uns 2 anos muito triste, depois que eu saí assim, puta, fazia uma falta, eu parei meio de soco, assim. Eu me aposentei na saúde, e um ano depois eu deixei a PUC. Na PUC eu não me aposentei, eu saí da PUC. Uhum. Então, é, foi meio doloroso para mim. Eu não recomendo a pessoa parar de soco assim, né? Mas aí depois eu me acostumei, porque eu achei outras coisas para fazer, e, não larguei totalmente da medicina veterinária. Estou escrevendo até uns livrinhos aí e tal, quem sabe ainda chegue a publicá-los, né? Então, Ah, pelo visto, o senhor tem muita história para contar. Então, se o senhor publicar os livros, aqui já tem pelo menos duas leitoras, com certeza. Doutor, essa conversa foi muito gostosa, foi assim, para o nosso coração veterinário, realmente foi algo que acho que trouxe à tona muitos sentimentos assim que talvez
eu e a Gi, e muitas das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, sentem em relação à veterinária, porque é uma profissão que realmente desperta muitas paixões dentro da gente, assim, porque uma boa parte de nós, né, que é médico veterinário hoje, tinha por sonho ser médico veterinário a vida inteira. Então, ouvir, assim, do senhor, a maneira como o senhor transmite essa paixão pela medicina veterinária, transmite essa, essa curiosidade a ser dentro da profissão, assim, né, dentro de tantas áreas, né? Explorar áreas tão distintas que ao mesmo tempo são tão iguais, né, vamos dizer assim, do tipo, que estão relacionadas ali através dessa rede que é a medicina veterinária. Eu achei que foi, admito que me deu até vontade de chorar algumas vezes, assim, porque eu achei emocionante mesmo, assim. Eu sou uma que partilha com o senhor essa sensação de que desde que eu me lembro eu queria ser médica veterinária, sabe? Agir também. Então, acho que trouxe assim realmente umas lembranças gostosas assim do que foi que nos motivou lá atrás, né? A entrar na faculdade, a persistir mesmo diante de que nem mesmo o senhor falou, né? Os desafios assim da maneira de ser transmitido, às vezes, certos conhecimentos dentro da faculdade, assim, que dão uma arrepiada na gente, né, logo no início, assim, que eu me lembro que para mim, quando eu comecei anatomia, não foi fácil, assim, porque ver os bichinhos ali, sabe, e a gente ficava um pouco na dúvida, assim, sobre a origem daqueles corpinhos ali na faculdade, aquilo mexia muito com minha paixão pelos bichinhos, assim, né? O Então, emocional. apesar de tudo, assim, né? A gente ter passado por isso, de todas essas situações que felizmente estão mudando e melhorando cada vez mais, né? Hoje, nos métodos de ensino mais modernos, alternativas diferentes, para a gente não ver, às vezes, tanto, entre aspas, sofrimento, assim, né, do que a gente viu lá quando era alguns anos atrás, e de hoje poder lembrar, assim, falar com orgulho de que a medicina veterinária é uma escolha gostosa, é uma escolha gratificante, é uma escolha que tem suas recompensas, não só materiais, financeiras, como uma recompensa emocional, assim, muito, muito única, né, muito, muito grande. E foi legal porque hoje calhou, né, de eu e a Gi estarmos juntas fisicamente no mesmo ambiente, que é uma situação única. A gente até então nunca tinha feito uma desses episódios online, assim, estando juntas. Então parece que foi realmente para fazer sabe, um fechamento gostoso, assim, de uma sensação boa de sermos duas apaixonadas pela medicina veterinária conversando com alguém que é muito apaixonado também pela medicina veterinária, e nós estarmos juntos aqui realmente foi uma coisa muito boa. Então, agradeço muito o senhor pela transparência, pela honestidade aqui na transmissão de sentimentos e informações. Acho que foi muito gostoso. Eu espero que vocês que tenham nos ouvido também e nos assistido, né, tenham gostado e sentido o coração aquecido como a gente sentiu. Foi realmente muito bom. Muito obrigada. O pessoal que ficou até aqui também, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio. A presença de todos, ainda que virtual, né? Ela é sempre muito importante para a gente poder continuar divulgando esse tipo de conteúdo, assim, porque para nós é muito bom falar e ouvir sobre isso, assim. E a gente fica feliz de poder contaminar as outras pessoas com esse sentimento gostoso. Então, obrigada, Gi, mais uma vez, dessa vez aqui junto. Foi maravilhoso. E, professor, muito obrigada pelo tempo do senhor de estar aqui conosco. Obrigada por ter compartilhado conosco todas essas experiências. Com certeza, eu estou esperando pelo livro. Eu agora quero esse livro. Não, enfim, não vai ter alternativa. Nem que o senhor não publique, eu vou querer ler pelo menos o manuscrito. Não, eu que agradeço, né? Mas só para reforçar, né, que aquilo que eu falei no início para vocês, né? E se 1000 vezes eu precisasse escolher uma profissão, 1000 vezes eu escolheria medicina veterinária. Eu digo que a nossa profissão é uma das profissões que dá mais oportunidades para a pessoa que se forma, tá?
é um leque imenso, né? Então, o aluno, se ele não se achar dentro de um determinado nicho da profissão, mas tem muita coisa ali para ele poder exercer, né? Ele é muito importante para a saúde humana. Putz, quando que eu ia pensar que eu ia trabalhar com saúde humana na saúde pública, minha gente? Tá? Né? E aí que entra que eu estou focando aqui no que a Gi falou aí, que ela falou que trabalha, estava me explicando ali no começo, né? Da integração ali do animalzinho de estimação, do pet ali, na família, né? E realmente, hoje em dia, nesse mundo conturbado que a gente vive, é essencial. O bichinho ali, ele está inserido dentro da família. Não é que ele seja como uma pessoa, né? Que tem gente que critica, não, mas o cachorro não é gente. Claro que não é gente, mas ele tem o seu lugar de inserção importantíssimo dentro da família, né? O grau de importância, ele como bicho que ele não é gente, mas ele tem uma importância fundamental dentro das famílias hoje, sabe? Ele, eu diria que a pessoa que convive com bicho, que gosta de bicho, muda, E, muda. professor, Você aprende com o bicho. o papel como veterinária é principalmente ensinar esses tutores que estão na família multiespécie a se adaptar, aceitar e principalmente respeitar as características de cada animal, né? Isso é o diferencial, porque você não pode forçar o animal a ser uma pessoa, eles não são. E é fazer com que as famílias entendam, tratem eles como animais, dando qualidade de vida e longevidade para eles, acho que é o principal desafio aí da nova leva de tutores que vem vindo, né? Então, eu acho que você trabalhar com pessoas em qualquer área da veterinária é essencial. Se você não dominar o ser humano, você não domina bem a veterinária. Você precisa lidar com pessoas, né? Se entender com elas. Ah, ó, eu já estou fazendo alguns meses para terminar um dos livrinhos que eu estou fazendo. É um livro para pessoas em geral, não é direcionado para médico veterinário e tal, né? Mas é a respeito de animais. Quando eu estiver pronto, eu vou avisar, eu aviso vocês, né? Vamos fazer o lançamento do livrinho aí. Vamos. Vocês vão ver em primeira mão, tá? É uma cartilha, é uma coisa simples, mas eu acho que é uma contribuição que eu vou dar aí dentro daquela coisa que eu falei lá no meu segundo ano primário para a irmã Ernesta lá, que eu gostaria de dar um presente para todos os animais. É dentro dessa linha aí. Ah, que legal, que bonitinho. Ciclo, né? Nossa, incrível, incrível, gente. Que lindo, lindo. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tudo de bom para vocês.